Estamos em meio a uma série, Igreja, qual é a nós? Qual é a igreja que nós participamos? Qual é a igreja que você faz parte? Domingo passado nós conversamos sobre esse, que é o terceiro ponto, vocação missional, amor, alcance e acolhimento. Nós vimos que amor, onde Jesus, ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e teve compaixão dessa multidão. Então, exatamente, nós somos chamados para termos compaixão daqueles que sofrem. Alcance, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Entender que a multidão, na sua carência e sem um direcionamento, uma figura de linguagem utilizada no Antigo Testamento, quando o povo de Israel não tinha um líder para governar, para direcionar, era assim que era chamado. Eram como um povo, como ovelhas sem pastor. E o acolhimento. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. Jesus como nosso referencial de vida. Jesus como nosso referencial para a nossa vocação missional. E missional é aquilo que eu faço, que é uma ação minha intencional, em direção a alguém, que leva esse alguém a uma reação em direção a Deus. E quando nós entendemos que essa é a vocação da nossa igreja, amor, alcance e acolhimento, nós vamos entender a importância de conhecer o seu Didi, o seu Fausto, a dona Maria Benedita, a dona Anitta, o seu Jorge, o seu João, todos aqueles que nós tivemos o privilégio hoje à tarde de passar um tempo com eles. Aqueles que pudemos em 5 minutos descobrir como vale aquele tempo, estar segurando uma mão, ouvindo uma história, exatamente aquilo que é ser missional. É aquilo que é levar o amor de Deus em todos os lugares, para todas as pessoas, se compadecer delas, entender que são ovelhas que não têm pastor e passar a ensiná-las sobre a realidade do Evangelho. E hoje, essas eram as 3 marcas da nossa igreja que nós conversamos até agora. Se você quiser saber, uma já está no YouTube, a outra será colocado hoje, mas basta olhar na placa da nossa igreja que tem ali as 3 marcas principais da igreja. E quando nós temos uma marca principal da igreja, são marcas que orientam a igreja, é aquilo que vai dar uma direção, ou seja, nós entendemos que são as marcas da igreja, a partir dessas marcas da igreja, nós vamos ter toda a nossa ação, todo o nosso foco. E aí nós vamos começar a trabalhar a partir daquilo que é marca, daquilo que é fundamento da nossa fé. E aí nós vamos conversar hoje sobre a primeira marca, o primeiro foco da nossa igreja, amar a Deus. Somente a Ele é o nosso louvor, no culto e na vida. Amar a Deus. Esse é o foco da nossa igreja. Esse deve ser o foco de cada um de nós. Amar a Deus. E amar a Deus não somente no culto, mas amar a Deus na vida. Amar a Deus em todo o tempo da nossa vida. E somente a Ele será dado o nosso louvor. E é interessante porque quando nós pensamos que o fato de dar somente a Ele o nosso louvor, e quando nós compreendemos isso, que é somente a Ele que nós damos o nosso louvor, é onde nós vamos entender qual é o fim supremo e principal do homem. A razão pela qual você e eu fomos criados. A resposta, na nossa confissão de fé, o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Faltou um acento. É glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Ou seja, qual é a razão da nossa existência? Viver exatamente para a glória de Deus e desfrutar dessa intimidade com Deus. Ou seja, é papel de cada um de nós fomos criados com o objetivo de amar a Deus. E nesse amar a Deus, desfrutar da intimidade com Deus. E aí talvez você vai perguntar, pastor, mas se nós fomos criados para amar a Deus e desfrutar dessa intimidade com Deus, desse relacionamento com Deus, por que nós encontramos uma realidade diferente em meio à humanidade? Por que as pessoas não amam esse Deus? Porque não é natural em nós amar esse Deus? E por que é tão difícil para nós que já entendemos o Evangelho, já compreendemos a mensagem da cruz, por que é tão difícil para nós vivermos essa realidade de demonstrar esse amor para com Deus? Simples. Lá em Gênesis 3, 4 e 5 diz assim: então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes,
e se vos abrirão os olhos e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Ou seja, Deus faz o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Um belo dia a serpente se aproxima de Eva e faz uma pergunta a ela: vocês podem comer de tudo que tem no jardim? Ela não sabia, a serpente não tinha conhecimento qual era a proibição de Deus. Mas a mulher disse: não, de todas não. A árvore do conhecimento do bem e do mal no meio do jardim, essa nós não podemos comer. E então o que a serpente faz? Leva a mulher até próximo e começa então com as palavras a seduzir essa mulher, de tal forma que a convence a comer do fruto. E essa mulher come do fruto, passa o seu marido, ele também come do fruto, e a aliança é quebrada. E como consequência disso, apenas o desejo de dar glória a nós mesmos. Porque o homem e a mulher já eram feitos à imagem e semelhança de Deus. E o que a serpente oferece é exatamente isso, ser igual a Deus. Se nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, por que a serpente oferece o ser igual a Deus? O único objetivo era dar glória a si mesmo. Por que vocês vão viver para a glória desse Deus? Por que vocês vão viver para adorar esse Deus, se vocês podem ser os seus próprios deuses? Se vocês podem ser os próprios donos das suas vidas, das suas histórias? Por que vocês vão viver presos a esse Deus, se vocês podem ter a liberdade de conhecer o bem e o mal? A consequência disso é que o coração do homem passa a ser uma fábrica de ídolos. O homem passa então nessa quebra de relacionamento com Deus, ele passa a amar outras realidades, ele passa a colocar outras realidades no lugar que era de Deus na sua vida. Essa carência de um ser supremo, essa carência por consequência da separação, faz com que o homem comece a criar dentro do seu coração diversos ídolos. E Deus percebe isso, mas não desiste do homem. E a consequência que Deus faz é um mandamento. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Aí o mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus. Ou seja, diante de toda a criação do homem no seu coração de ídolos, Deus manda uma repreensão. Pare de construir ídolos para vocês. Pare de construir ídolos que vocês vão dizer que são eles que vocês servem, são eles que vocês adoram. Mas entenda que vocês têm um Deus que criou vocês. Um Deus que criou para ter um relacionamento com vocês. Um Deus que quer que vocês estejam na presença dEle. Mas o que vocês estão fazendo? Construindo outros ídolos. Queridos, ao longo de todo o Antigo Testamento, nós vamos encontrar expressões como essa. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Ou seja, qualquer coisa que vocês criarem para que sejam os deuses das suas vidas, não contem com a minha repartição, não contem com a minha aprovação. Não pense que eu vou dar a vocês o direito de glorificar outra coisa que não foi, que criou vocês. Outras coisas que não têm responsabilidade nenhuma e não cuida de vocês. O Salmo 115, o salmista reconhece o perigo disso. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. O salmista percebe o perigo que tem na vida de construirmos falsos deuses, falsos ídolos, e a partir disso dar glórias a eles ou glórias a nós mesmos. E ele clama pela misericórdia, pela fidelidade de Deus, dizendo: Senhor, não permita que na minha história, não permita que na minha vida, eu crie ídolos de tal maneira que ocupe o lugar do Senhor, e eu não viva de uma maneira completa nessa relação com o Senhor. E a partir do versículo 3, ele começa a descrever sobre os ídolos que são criados. E ele fala que os ídolos criados pelos homens têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm boca e não falam, têm nariz mas não respiram, não cheiram. E ele conclui da seguinte maneira:
que se torne como eles, aqueles que o fazem e que neles confiam. Ou seja, quando nós criamos esses falsos ídolos para nós, esses falsos deuses, nós nos tornamos iguais a eles. Os nossos olhos não vão conseguir enxergar a realidade. Apesar das pessoas falarem para que nós não coloquemos no lugar de Deus, no nosso coração, aquilo que deve ser apenas o lugar de Deus, colocar outros ídolos, nossos olhos vão se fechar e nós não conseguiremos entender o porquê que nós estamos tão mal na nossa vida, o porquê que as coisas não dão tão certo para nós. Porque pelo simples fato que eu construí ídolos, acreditando que são eles que têm libertado a minha vida. Mas o próprio Cristo foi tentado dessa maneira. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. O próprio Cristo é tentado como você e eu somos tentados o tempo todo. O que nós queremos, reinos do mundo, a glória deles. É oferecido o tempo todo a possibilidade de construir ídolos, ou de nós nos tornarmos ídolos. O tempo todo essa vaidade mexe com a gente. O tempo todo nós começamos a construir realidades e amar coisas, amar pessoas, amar situações, amar o dinheiro, amar tantas outras realidades, que é oferecido dia a dia para cada um de nós. Mas qual foi a resposta do Cristo? Então, Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. O que Satanás quis fazer com Jesus? Desvia o foco. Cria também assim como Adão criou, assim como Israel criou, assim como todo homem cria os seus ídolos. Faça o mesmo com a sua história. E faz o seguinte: comece a adorar esses reinos, comece a adorar essa glória que tem eles, e eu vou dar tudo para servir, tudo para você. Mas o foco de Jesus é: eu não quero isso, porque a única realidade da minha vida é adorar apenas ao Deus vivo e verdadeiro, e somente a Ele dar culto. Olha essa frase: o ateísmo e a religiosidade têm como base o desejo de dar glória ao esforço humano, existir e o mover de Deus. Dois extremos: uma pessoa vivendo no ateísmo, não crê em Deus, não tem Deus como fundamento da sua vida, das suas escolhas. E um outro extremo, aquele religioso, aquele que acredita que as suas boas ações, as suas boas obras, acredita que é bom demais, que é melhor do que os outros, que é perfeito o suficiente na relação com Deus, e por isso é digno de receber toda adoração, todo louvor. São dois extremos, que têm um único objetivo: dar glória a si mesmo. Ou seja, não vai amar a Deus, mas vai amar os seus próprios esforços. E qual que é o grande desafio de cada um de nós? Amar a Deus, amar mais a Deus do que a nós mesmos. Queridos, é interessante quando nós colocamos esse um dos focos da nossa igreja, e o que me veio à mente foi exatamente o quanto nós gostamos de ouvir: Jesus te ama, Deus ama você, olha, Deus se importa com você, Deus, olha, Ele está interessado na sua vida, Deus, Ele quer cuidar de você. E como é gostoso ouvir que Deus nos ama, como é gostoso ouvir que Deus cuida de nós, que Deus se importa, que Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Como é bom ouvir falar do amor de Deus por nós em relação àquilo que Jesus fez na cruz. É lindo isso, é gostoso isso. Mas o quanto que isso foca apenas em mim e não gera em mim uma relação com Deus baseada nesse amor que eu tenho para com Ele. E nós temos como foco da nossa igreja amar a Deus. O que nós temos que aprender dia a dia é amar a Deus. Deuteronômio, capítulo 6, nós iremos, capítulo 6 até o capítulo 8, mas iremos ler apenas o versículo 4 e o versículo 5. Deuteronômio 6, 4 e 5.
Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Por várias vezes você vai encontrar no Novo Testamento pessoas, intérpretes da lei, doutores da lei, se aproximando de Jesus, fazendo a pergunta a ele: qual é o grande mandamento? E ele vai responder: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. O primeiro mandamento revela não somente o que temos que fazer, amá-lo, mas principalmente a intensidade com que devemos obedecê-lo com todo o nosso ser. Queridos, esses 2 versículos é chamado Shema do povo judeu, que é exatamente o resumo: a ele ouvir, a ele amar. E aí tem 3, esse aqui eles falavam todo dia, pelo menos 2 vezes ao dia, de manhã e à noite. Quando eles acordavam, falavam: ao Senhor ouvir, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Ao dormir, a mesma forma, eles repetiam isso. Ou seja, deveria ser aprendido e ensinado. Então, amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e toda a sua força, deveria ser aprendido por todo judeu. Desde o pequenininho já começava a aprender sobre essa realidade. E aí, então, o texto, na continuação do capítulo 6, você vai encontrar aí, dizendo: fala com a criança, sentado, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar, coloca nos umbrais das portas, coloca diante de seus olhos, que seja mostrado a todas as pessoas que elas precisam amar a Deus. Mas precisava ser repetido e compreendido. O tempo todo eles repetiam para que isso pudesse ficar gravado na mente e no coração, mas também deveria ser compreendido. E ao longo do capítulo 6, ele vai mostrar o porquê que nós amamos a Deus, o porquê que deve ser amado esse Deus. E ele fala toda a trajetória da escravidão à libertação, e agora o povo entrando na terra prometida. E ele então vai mostrar que você repete para você conhecer, mas compreende o porquê que você ama esse Deus. E mais do que isso, deveria ser obedecido, servir ao único Deus e vivido, amar somente a esse Deus. Ou seja, amar a Deus acima de todas as coisas. Era o ensino baseado nesse Shema. Só para você entender a importância dessa passagem bíblica, nós temos que entender o contexto de Deuteronômio. O contexto: uma nova geração herdará a terra prometida. Quando nós sabemos a história da nação de Israel, escrava no Egito, todo o sofrimento, aqueles 40 anos, todo ali, tudo que se passou ali, vem toda a libertação daquele povo, o sofrimento no deserto, tudo o que se passa, e agora eles chegam para herdar a terra prometida. Mas o complicado é que é uma geração que não conheceu esse Deus. Não era a geração que conhecia, mas é uma geração que cresceu no deserto. E ao longo do deserto o povo não cultivou essa espiritualidade e não passou aos seus filhos quem era esse Deus. E agora chega o momento de herdar a terra prometida, e o grande perigo era exatamente saber que esse povo estava recebendo o que nós costumamos dizer, tudo de mão beijada. Eles iriam entrar numa terra que manava leite e mel, uma terra que tinha o alimento, que tinha o sustento, uma terra que podia fazer a vida ali. Mas eles precisavam entender que tinha grandes riscos. O primeiro deles, usufruir da terra sem considerar todo o processo. Não entender a promessa feita aos seus pais, a promessa feita a Abraão, passada a Isaac, a Jacó, e assim aos seus antepassados. Eles iam simplesmente chegar, o Rio Jordão ia se abrir, o povo que estava lá seria derrotado, porque Deus iria derrotar aqueles povos, e iam receber. Ou seja, não entender todo o processo da fidelidade de Deus, libertando o seu povo e conduzindo pelo deserto esse povo. Mas o segundo grande risco, servir aos deuses dos povos daquela terra. A ordem dada era: tirem todos os povos de lá. Não deixe nenhum dos povos continuar morando nessa terra, porque senão vocês vão se misturar com esses deuses. Já que essas pessoas não tinham o temor de Deus, já que não tinham conhecimento de quem era esse Deus, qualquer Deus oferecido seria bem-vindo. É exatamente essa a realidade que acontece nos nossos dias. As pessoas não conhecem esse Deus vivo e verdadeiro, não entendem o processo da salvação, não entendem o que Deus tem feito na história,
e elas começam a servir qualquer outro tipo de Deus. Moisés repete toda a lei, exemplificando toda ela. Ele fala do cuidado de Deus, ele fala qual é a lei que Deus deu, mas ele começa a mostrar, olha, assim no deserto, assim foi no Egito, assim foram com os nossos pais, assim o Senhor sustentou. Então não era apenas a ordem que Moisés dava, mas mostrava assim, vocês amem esse Deus pelo simples fato que Ele cuidou de vocês, que Ele conduziu cada um de vocês. E qual que era o medo de Moisés? Deuteronômio 8:17, não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Eles entraram na terra que manava leite e mel, a terra que tinha alimento, sustento, moradia, tudo fácil para eles. Eles poderiam dizer, a nossa força, o nosso poder, o nosso braço adquiriram essas riquezas. E ele conclui da seguinte maneira, antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Ou seja, não esqueça desse Deus. Quando vocês alcançarem o objetivo, quando vocês realizarem um sonho, quando vocês se tornarem alguém, quando vocês passarem pela dor, quando o sofrimento acabar, quando a dor passar, quando tudo estiver bem, cuidado de esquecer daquele que ama, cuidado de esquecer daquele que cuidou, daquele que providenciou, aquele que conduziu, cuidado, porque se nós nos esquecermos de Deus, a realidade é, nós iremos construir os nossos próprios deuses. E aí nós passaremos a amar aquilo que nós conquistamos com o nosso suor. Porque nós não entendemos que foi Deus quem conduziu o tempo todo. E é por isso que Deus dá o chamar ao seu povo. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Não coloque outros deuses. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Queridos, alguns pontos importantes para destacar. Primeiro, todos somos chamados para amar a Deus acima de todas as coisas. Nós somos criados para isso. E o tempo todo Deus nos chama para que nós possamos amá-lo acima de todas as coisas. Todos nós, você e eu, toda a humanidade, é chamado para amar a Deus. Todos temos inúmeras coisas que podemos amar mais do que a Deus. Todos nós. E eu coloquei entre aspas coisas, porque nós podemos ver objetos, conquistas pessoais, realizações profissionais, os nossos próprios filhos, a nossa família, o nosso tempo, são coisas que nós podemos amar. Então, quando aquele povo iria entrar naquela terra, eles poderiam ter diversas coisas para amar. Imaginar que o sofrimento do deserto já não existe mais, já imaginar que toda a perseguição já não existe, mas poder ver as árvores dando o melhor do fruto, podendo construir os seus filhos crescendo com liberdade, sem guerra, sem perseguição, sem dor, sem a escravidão, tudo isso era fácil de amar. E é isso na nossa vida. Quando nós recebemos algo, quando as coisas começam a acontecer da melhor maneira na nossa vida, nós temos a facilidade de amar, porque muitas coisas são oferecidas para nós. Mas lembre-se, todos precisamos ouvir e falar repetidamente sobre o nosso chamado. Nós temos que continuar ouvindo o tempo todo, amarás somente o Senhor teu Deus. E da mesma forma nós devemos falar, eu amarei somente o Senhor meu Deus. E todos devemos refletir sobre o que ou quem amamos mais do que a Deus. Qual foi a última vez que você fez uma autoanálise, uma autoavaliação da sua espiritualidade? E você entendeu que você amava mais a Deus do que qualquer outra realidade na sua vida? Abraão teve uma experiência muito simples para se enfrentar na vida. Deus promete a ele um filho na sua velhice, e ele desacredita daquela realidade, mas Deus faz um milagre, ele tem um filho. E o filho, chegando à adolescência, mocidade, Deus fala com Abraão, dizendo assim, Abraão, eu quero que você faça uma coisa por mim.
que você sacrifique o seu filho. Você já imaginou o que era para um senhor idoso, sabendo que a sua esposa jamais teria outro filho? E agora Deus pede, o Deus que havia dito a ele que ele seria pai de multidões, pede para sacrificar o próprio filho. E mora até chegar ao topo da montanha, aonde ali os homens estavam com eles, e ao longo da estrada, talvez distraindo o menino, brincando com o menino, conversando com os homens, mas de repente os homens ficam no lugar e somente vai o menino e o pai. E aí olha para o pai e fala: pai, aqui estão as madeiras, está tudo aqui certo para o sacrifício, mas cadê o animal? Aí o pai diz: filho, se é difícil você falar não para o seu filho, porque você não tem condição de dar alguma coisa para ele, já imaginou falar para o seu filho: filho, é você o sacrifício? Mas ele continua, e quando ele estende a mão para sacrificar o seu filho, Deus diz: Abraão, para, porque agora eu sei que você me ama mais do que todas as coisas. Queridos, é interessante o quanto que Deus tem falado com a gente em relação a coisas que nós amamos mais do que Ele, coisas que Ele tem colocado diante de nós, mostrando assim: olha, e isso está impedindo você de me amar, isso está impedindo você de andar comigo, isso está impedindo você de crescer na relação comigo. Perceba que você está amando mais isso do que a mim mesmo. E nós começamos a falar que nós amamos isso porque Deus nos deu, porque Deus colocou sobre a nossa vida. Mas nós estamos fazendo aquilo que era bênção, se transformando numa maldição. Por quê? Porque quebra a minha relação com Deus. Eu começo a amar mais as coisas do que o próprio Deus. A quem estamos direcionando o nosso amor? Quando nós olhamos para a nação de Israel, qual que era a possibilidade deles direcionarem seu amor? Em 2 pontos: vida espiritual. Primeiro, os objetivos pessoais, chegar à terra prometida. Isso era uma grande possibilidade de amar. Elas entender que chegar à terra era aquilo que deveria ser o grande amor para eles. É uma possibilidade de amar a terra prometida. Estabilidade financeira, se você ler o texto, vai falar assim: quando vocês entrarem na terra, construírem boas casas para se morar. Ou seja, a estabilidade que eles precisavam, sair da escravidão, sair do sofrimento e herdar uma terra e poder ter uma estabilidade financeira, era algo que eles poderiam amar. Fartura, comer do bom e do melhor. Sabe aquela velha frase que se acostumar com coisa boa é fácil demais? O grande problema é que nós apenas não nos acostumamos com as coisas boas. Nós passamos a amar de tal forma que ocupa o lugar de Deus. Na vida espiritual, servir a outros deuses, a idolatria. Entrar numa terra cheia de falsos deuses, falsos ídolos, e passar a pegá-los para a nossa realidade. Mas também misturar com outros povos, a contaminação. Você passa a se misturar com outros povos, com outros costumes, com outros valores, e aquilo passa a contaminar a sua relação com Deus. E por essa realidade, por essas possibilidades, Deus alerta o seu povo: guarda-te, para que não esqueças o Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Vocês agora estão herdando a melhor terra. Vocês agora vão entrar e ter do bom e do melhor. Mas não esqueçam do Deus que conduziu vocês ao longo do deserto. Quando nós olhamos esse texto, nós vamos perceber que Deus ele está levantando alguns argumentos para que ele seja amado. De certa forma, é aquilo que nós fazemos muitas vezes com os nossos filhos, quando nós queremos que os nossos filhos entendam o quanto nós os amamos e o quanto nós queremos o bem para eles. E aí nós começamos a trazer à memória deles o que nós temos feito. Talvez um momento ou outro ele diz assim: pai, o senhor não me deu isso, pai, eu queria tanto aquilo. Aí você faz uma lista daquilo que você já fez por ele, para que ele entenda que ele é amado. É o que Deus faz. Deus vai lembrar o seu povo: libertou o seu povo da escravidão. Vocês têm que me amar, porque eu sou o Senhor que libertou vocês. Sou eu o Deus que sustentou vocês no deserto. Sou eu que dei para vocês estatutos e juízos para a preservação. Sou eu que dei para vocês a orientação, o ensino, a direção, para que vocês possam entender que vocês são um povo e vocês precisam viver em harmonia. O que se repete nessas 3 frases? Seu povo.
Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Israel deveria amar a Deus por pertencer a Deus. A única razão que Deus lembra o seu povo o tempo todo: amarás o Senhor teu Deus. Vocês precisam amar esse Deus pelo simples fato que Ele é o Deus de vocês, que vocês pertencem a Ele. Foi Deus que projetou esse povo, foi Deus que conduziu, formou essa nação, foi Deus que conduziu toda a história de vocês, foi Deus que prometeu aos seus pais, foi Deus que cumpriu para essa geração a promessa. Então, já que Ele é o Deus de vocês, amem esse Deus, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Em outras palavras, e amarás o Senhor, o teu Deus, com decisão plena e conscientemente assumida. É tomar uma posição na nossa vida de amar esse Deus. Por quê? Porque Ele tem conduzido, porque tem sustentado, porque tem providenciado? Não, porque Ele é o nosso Deus. Pelo fato de Ele ser o nosso Deus, é a razão necessária para que nós possamos amá-lo. Mas entenda uma coisa: o amor a Deus não precisa desconsiderar os próprios interesses. Deus não está dizendo assim: ame somente a mim, não entra na terra, não construam casas, não comam do melhor, não desfrute daquilo que a terra tem. Não é desconsiderar os próprios interesses, apenas coloca os interesses de Deus como prioritários, porque os dele incluem os nossos, enquanto apenas com os nossos vamos à perdição. Ou seja, Deus está dizendo assim: me ama, que as coisas que vocês precisam serão acrescentadas. Ame apenas os seus gostos, ame apenas as suas vontades, e vocês serão levados à perdição. É isso que Deus diz o tempo todo: eu vou abençoar, mas se vocês não fizerem, se vocês não me amarem, se vocês não me obedecerem, a maldição virá sobre vocês. Queridos, a igreja, nós temos que, como igreja, entender que a nossa vocação é amar ao Senhor nosso Deus, e somente a Ele deve ser o nosso louvor. Qualquer outra coisa que nós amamos no lugar de Deus, nós estamos falhando. E qualquer coisa que nós damos o louvor que não seja a Deus, nós estamos falhando. Mas uma pergunta muito simples: devemos amar a Deus porque pertencemos a Ele. Por que você ama a Deus? Simplesmente porque você pertence a Ele. Olha o que diz a primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Qual que é a semelhança com a nação de Israel? Um povo que vivia a escravidão, o sofrimento, a dor. Agora ele é libertado para viver do melhor que a terra oferece. Qual é a semelhança com a gente? Nós estávamos no império das trevas, e Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, a experiência da libertação em Cristo Jesus é a razão fundamental para que você e eu amemos o nosso Deus. Por que você precisa amar esse Deus? Porque você pertence a Ele. Por que nós amamos? Simplesmente porque nós somos um povo de propriedade exclusiva de Deus. Mas uma pergunta: como amar o nosso Deus? Pastor, eu cultivo a minha espiritualidade de maneira até saudável, eu vou à igreja, eu falo do amor de Deus às pessoas, sou fiel nas ofertas, nos dízimos, eu tento não complicar a situação de vida de pessoas, eu amo todo mundo, assim eu amo a Deus. Queridos, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Como nós amamos esse Deus, dando a Ele o que nos sobra, dando a Ele aquilo que é irrelevante para nós, amando a Ele porque Ele tem nos dado coisas que nós construímos na nossa vida, e essas coisas se transformam em nossos ídolos, e nós amamos a Deus porque Ele deu coisas que agora são os meus ídolos, e eu estou dizendo que eu amo a Deus. Eu não amo esse Deus. Mas entender que amar a Deus é amar de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa força.
E só para entender o que é amar a Deus de todo o coração, do coração procedem os sentimentos mais íntimos e profundos. É exatamente o centro de toda a nossa vida, é o centro de todo o nosso sentimento, é a razão, aquilo que move. O próprio Cristo fala: onde estiver o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. É entender que o nosso coração é a fonte de vida. Então é exatamente amar com todo o meu ser e depositar todo o meu sentimento na direção de Jesus. O coração também é a sede de todas as nossas motivações. É aquilo que você vê algo e de forma direta aquilo que atraiu os seus olhos é levado ao coração, e você fica dia a dia, o tempo todo pensando sobre aquilo, e aquilo começa a ser trabalhado, e você começa a ver como as possibilidades podem existir para conquistar aquilo. Exatamente isso, é entender como eu posso amar mais esse Deus, entender como eu posso andar mais com esse Deus. Ou seja, coração remete-nos à vida. Como que na minha vida eu posso direcionar os meus sentimentos mais íntimos e profundos, as minhas motivações, a minha vida em si, entregue de forma completa a esse Deus. Portanto, amar a Deus de todo o coração significa envolver-nos com Ele sem reservas, apaixonadamente, não permitindo que nada e ninguém tome o seu lugar de primazia em nossa vida. Amar a Deus de todo o coração é não permitir que nós amemos qualquer outra coisa a mais do que a Deus. Mas ele continua: de toda a nossa alma. Alma, no contexto bíblico, é a base das nossas vontades e emoções. E é por isso que lá em Hebreus fala que a palavra de Deus é capaz de dividir alma e espírito. É exatamente essa realidade das nossas vontades e das nossas emoções. Amá-lo com toda a nossa alma é permitir que o próprio Deus tome a direção das nossas emoções. Quando nós falamos que amamos a Deus de toda a nossa alma, é entender que Ele é quem conduz a nossa vida, é Ele quem conduz a nossa história. Assim, amar a Deus com toda a nossa alma vai requerer de nós uma constância na decisão de servi-lo, o que terá de ocorrer independentemente de como andam as nossas emoções. É Ele tomar a nossa vida de tal forma que não importa se eu vivo na escravidão do Egito, ou se eu vivo na terra prometida, construindo do melhor para a minha vida, mas nas duas realidades Ele é o Senhor da minha vida, e Ele é aquele com quem conduz a minha história. E eu amo de toda a minha alma, ou seja, as minhas vontades e as minhas emoções, é independente, eu continuo amando esse Deus, eu sei que Ele vai continuar conduzindo a minha história, eu sei que eu continuo pertencendo a Ele. Sabe aquela frase que circula nas redes sociais? Nos dias bons e nos dias ruins, a certeza que eu tenho é que Deus se faz presente. Por quê? Porque Ele é o Senhor da minha vida, e a Ele é direcionado o meu amor. E eu entendo que não importa o momento da história que eu esteja vivendo, Ele eu tenho que amar de toda a nossa força. A força que vem do nosso vigor aliado ao nosso esforço. Para entender de maneira mais simples, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. Não é viver uma fé cristã, uma vida com Deus de qualquer forma, mas é entender que o nosso vigor, enquanto nós tivermos forças, e incluir com essa força, incluir um esforço maior, para demonstrar o quanto nós o amamos. É entender o sacrifício que Abraão ia fazer com o seu filho. Não era apenas o vigor, mas era a questão do esforçar, de lutar com os seus próprios sentimentos, com as suas próprias fraquezas, para demonstrar o quanto amava esse Deus. Para amarmos a Deus com todas as nossas forças, será necessário, antes de tudo, que haja completa entrega e doação da nossa vida a Ele. Tudo que eu faço, tudo que sou, eu entrego nas mãos do Senhor. E isso é amar a Deus com toda a nossa força. Mas, queridos, amamos a nosso Deus, é somente a Ele o nosso louvor, em nossos encontros e em nossa vida. Em alguns pontos. Primeiro, é a Deus que devemos amar, não o que vem dele. Não é amar as bênçãos que Deus nos dá,
porque as bênçãos que Ele tem nos dado, muitas vezes nós transformamos em ídolos, mas é amar a Deus. Amar a Deus resulta em guardar os seus mandamentos, e não Ele os nossos. Eu amo a Deus porque tudo que eu quero Ele faz para mim. Não, queridos, mas é amar os mandamentos de Deus, é amar os ensinos de Deus, é amar a palavra de Deus, e não desejar que Deus se molde a partir do que eu quero. Amar a Deus deve ser o sinal de pertencimento a Ele. Quando as pessoas olharem para nós, vão enxergar em nós homens e mulheres que amam a Deus, pela razão que nós pertencemos a Ele. O que Jesus ensina aos seus discípulos, que nós, o que vai nos fazer discípulos, reconhecidos como discípulos dele, é quando nós amarmos uns aos outros. Por quê? Porque o amor é a marca de Deus em nós, e Deus é amor. Se Deus é amor, e eu pertenço a Ele, o atributo comunicável de Deus, que é o amor, passa a fazer parte da minha realidade, e eu passo a amar as pessoas. Amar a Deus deve ser a prioridade em nossa vida. O que o judeu fazia? De manhã, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Ao dormir, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Diante das possibilidades de novos ídolos, amarás o Senhor teu Deus. O próprio Cristo, diante da realidade de oferecer a Ele a glória do mundo, somente a Ele eu vou amar, somente a Ele darei culto. Amar a Deus deve ser o maior legado que deixaremos aos filhos. É interessante o quanto que a preocupação não era apenas com aquela geração agora conhecer a Deus, conhecer o que Deus fez em favor deles, mas aquela geração ia agora ser a fonte de tudo aquilo que iria acontecer ao todo tempo, porque continuaria sendo o povo que pertence a Deus. E o ensinamento que Deus dá àquele povo é, não apenas vocês, mas toda geração que surgir, ensina gerações esse legado de amar a Deus. Olha o que diz Deuteronômio 6:20. Quando teu filho, no futuro, te perguntar dizendo, que significam os testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Quando os nossos filhos se aproximarem de nós, perguntando assim, pai, por que você vai tanto à igreja? Pai, por que você lê tanto esse livro? Pai, por que você o tempo todo eu vejo você orando? Pai, por que é tão precioso para você viver essa realidade do que se diz a respeito de Deus? Sabe o que eles deveriam responder? O Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos esses estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como tem feito até hoje. Por que eu amo tanto aquilo que Deus me colocou nas mãos? Porque isso tem me dado vida. Isso tem realizado aquilo que Deus quer para a minha história, isso tem demonstrado o perpétuo bem de Deus, tem guardado a nossa vida até o dia de hoje. Filho, por que eu amo esse Deus? Por que eu amo esse Deus de tal forma que eu guardo os seus mandamentos? Porque esse Deus tem cuidado do nosso povo. E o que eu quero deixar para você é isso, que você cresça amando esse Deus. O próprio Cristo disse, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Se vocês me amam, vocês não vão fazer o que é moda do momento, não vão seguir os pensadores do seu tempo, não vão viver coisas que não é a realidade minha para a história de vocês, mas se vocês me amam, se vocês amam a Deus, vocês irão guardar os estatutos, os juízos, todos os testemunhos, tudo aquilo que Deus ensinou e fez ao longo da história. Queridos, nós como igreja, como foco da nossa igreja, nós temos que amar esse Deus, de todo o nosso coração, de toda a nossa força, com toda a nossa alma, entendendo que é Ele quem conduz a nossa história. Uma reflexão, o que nós temos amado mais do que a Deus? Ou para ficar mais simples, o que tem nos impedido de demonstrar o quanto nós amamos esse Deus? Quero convidar você a um tempo de oração, para que nós possamos entender o quanto Deus nos ama, e nós, pertencendo a Ele, devemos também amá-lo de todo o nosso coração.
Pai, o que nós queremos te agradecer nessa noite, pelo privilégio que nós temos nas nossas mãos, que temos a Tua Palavra, Deus, que conta toda a história da humanidade. E o bom disso, ó Deus, é que nós nos deparamos, ó Deus, ao ler a Tua Palavra, com realidades semelhantes às nossas. Homens que viveram outras épocas, outros contextos, outras realidades, mas também tinham outras possibilidades de amar, ó Deus, tinham outras possibilidades de andar longe do Senhor, ó Pai. Mas que nós encontramos no passado, encontramos hoje na nossa vida. É um Deus que continua cuidando, continua amando, continua, Deus, sustentando, continua conduzindo, continua moldando o seu povo, continua querendo um povo para si. E hoje nós somos a geração, ó Pai, que estamos vivendo essa realidade do mover do Senhor, do agir do Senhor, ó Pai. Nós somos o povo agora chamado povo de propriedade exclusiva do Senhor, ó Deus. E assim como no passado eles cometiam erros, ó Deus, nós cometemos os mesmos erros no nosso tempo. Nós amamos outras coisas que nos impedem de demonstrar o quanto nós amamos ao Senhor. E por isso nós queremos pedir perdão ao Senhor nessa noite, ó Deus. Por tantas vezes construímos os nossos ídolos que nos impedem de mostrar que o Senhor é o Senhor da nossa vida e nós pertencemos ao Senhor. São outras coisas que passam a dominar a nossa agenda, dominar a nossa vida, dominar, ó Deus, os nossos sentimentos, dominar os nossos valores, de tal forma, Deus, que nós não temos liberdade mais de andar com o Senhor, de amar o Senhor, ó Deus. Mas nós não queremos viver como eles viviam no Egito, e nós não queremos viver, Deus, nas trevas. Nós entendemos que em Cristo nós somos, ó Deus, salvos, resgatados, reconciliados com o Senhor, e hoje nós pertencemos ao Senhor, ó Pai. Então, ó Deus, se nós temos amado algo mais do que ao Senhor, que o Senhor nos perdoe, que o Senhor, ó Deus, nos dê a possibilidade, o privilégio do recomeço, e de demonstrar o quanto nós amamos ao Senhor, ó Deus. E que isso seja, Deus, a marca da nossa vida, a marca da nossa igreja, amar o Senhor, o nosso Deus, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa força, e somente a Ele, ó Deus, servir, somente ao Senhor, ó Pai. Obrigado, Deus, pela certeza que o Senhor tem nos ensinado isso, e que é um privilégio, ó Deus, que o Espírito Santo continue a nos mover e dar clareza, ó Pai, quebrando as nossas vaidades, quebrando os nossos preconceitos, quebrando o nosso orgulho, para que nós possamos entender aquilo que o Senhor tem falado a cada um de nós, ó Deus. Faz isso por amor do Teu nome, é o que nós pedimos e nós oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.